Glória a Deus! Glória a Deus, igreja! Glória a Deus! Amém? Pode se assentar, tome o seu assento aí. Como eu às vezes envio áudio, né? Sextou na casa do Senhor, meu irmão. Enquanto muitos estão aí no hashtag sextou, infelizmente, né? Cada um faz o que quer da sua vida, mas infelizmente aí correndo atrás de distribuidora, correndo atrás de assar uma carne, de beber, de viver uma vida conforme Deus não se agrada. Deus deseja que todos venham buscar a sua palavra, buscar viver conforme está escrito. E eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. E essa palavra de bênção, meu querido, guarde ela no seu coração. Amém? Abra a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Eu tenho compartilhado o nosso banner de sexta-feira de ensinos. A palavra de Deus nos demonstra que Jesus, ele ia de aldeia em aldeia ensinando, e através do ensinamento de Jesus havia cura, libertação, transformação e principalmente salvação. Através da mensagem de Jesus vinha salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Quem me acompanha nos status já até sabe o versículo que eu vou ler. Eu tenho feito em algumas sextas-feiras a oração. Quem observa, a gente é observador, né? Era para estar ligada, orando, pedindo a Deus, usando a palavra, usando o poder da palavra, mas às vezes está observando a gente, está ouvindo as nossas orações. E muitas vezes eu tenho orado pedindo a Deus anjos, enviar anjos. Será que Deus ainda envia anjos? Eu creio que sim. Eu creio que sim. A palavra de Deus diz isso. Olha aí comigo, leia comigo no versículo 14. Hebreus 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação. Coloca na NTLH, que foi a que eu compartilhei no status. Olha o que está escrito na linguagem de hoje. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Os anjos não nos servem, ele não é o nosso mordomo, ele serve a Deus. Há uma passagem que Jesus, quando ele está sendo preso no Getsêmani, o Pedro quer fazer justiça com as próprias mãos, até corta a orelha de Malco. Jesus disse: ei, guarda a espada, porque se eu quisesse pedir hoje ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. Meu querido, minha querida, Deus, ele envia anjos. E aí a nossa mensagem é como atrair anjos para a nossa vida. Como atrair os anjos ao nosso favor? Eles servem a Deus, mas Deus envia para ajudar os que hão de receber a salvação. Aqui, salvação eterna. Mas há quem esteja necessitando uma salvação no casamento. Há quem esteja necessitando uma salvação financeira, uma salvação na saúde, uma salvação familiar, um filho nas drogas, um parente com câncer. Não sei, meu irmão, o que você precisa ou necessita para que venha se salvar. Você precisa de um socorro. Deus envia anjos para nos socorrer. Amém? Então a pergunta é: como atrair? Vamos lá? Atos 5. Atos fica depois de Lucas. Lucas não, João. Atos 5. Essa passagem aqui vai demonstrar Atos 5, versículo 17. Deixa eu explicar aqui o cenário. Estava acontecendo que os apóstolos estavam pregando o Evangelho de Cristo.
O Messias veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, começou a pregar as boas novas, que o nosso Salvador se assentou à destra de Deus, do seu Pai. Ele começa a pregar, versículo 17: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Olha para mim, olha o cenário. Eles estão pregando a palavra de Cristo, realizando milagres em nome de Jesus, pessoas eram curadas. Os saduceus ficaram com inveja dos apóstolos, começaram a ficar com inveja, pegaram eles, colocaram eles na prisão. E aí, meu irmão, Deus envia um anjo. Deus envia anjo que liberta esses apóstolos. Não fala referente quem era eles, mas acredita-se que era João, ou Pedro, ou qualquer outro apóstolo, os discípulos de Jesus. Eles foram libertos. E aí, agora é a nossa pergunta: como atrair? E por que Deus enviou anjos para libertar aqueles apóstolos? Porque aqueles apóstolos, eles eram úteis. Deus faz algo na minha vida, na sua vida, para que nós sejamos úteis a Ele. Eu preciso ter utilidade, eu preciso realizar algo para Deus. Entenda aqui, Ele vai se mover, é igual eu estava falando com a dona Jaque. Tem gente que pede para Deus para ser curado. Mas para que Deus vai curar uma pessoa que não tem prazer nenhum de fazer algo por Ele? Para que Deus vai prosperar uma pessoa que não tem prazer nenhum de ajudar a sua família? Ela não pensa nem um pouquinho, sabe, nos pais, na mãe, não pensa, sabe, nos irmãos, não pensa na obra de Deus. Para que Deus vai prosperar alguém? Para que Deus vai curar alguém? Para que Deus vai fazer um milagre se ela não tem prazer de testemunhar? Ela passa no meio das pessoas, ela chega num lugar, muda e sai calada. Pensa conosco. Para que Deus vai fazer algo? A palavra de Deus nos ensina: ore no secreto, e o Senhor no secreto, Ele vai te recompensar. Mas a recompensa não é no secreto. Davi, ele mata leão no campo, ele mata urso no campo. Salmo 23, você pode pesquisar, foi escrito no pasto. Ele não era nem rei, foi escrito ali enquanto ele pastava as ovelhas. O Senhor é meu pastor. Ele já adorava ao Senhor lá no campo, aonde 7 irmãos dele não queriam pastorear a ovelha. Estava lá, escondido, esquecido. Só que Deus, quando pegou ele, colocou ele no meio dos seus irmãos e ungiu Davi, quer dizer, recompensou Davi no meio dos seus irmãos. A palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele tira do lixo. Fica aqui, coloca em Salmos 133, versículo 7. Salmo 133, 7. Foi? Não foi? Salmo 113, perdão. Salmo 113, 7. Que do pó levanta o pequeno, do monturo ergue o necessitado. Do pó levanta
lugar de entulho, ou dependendo da tradução, um lugar onde joga lixo, um lixão. Para o que ele faz? Versículo 8: para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Então Deus, ele pega algo que não é para ser, algo pequeno, e coloca lá, para que todos vejam seu poder, sua bondade, sua misericórdia, sua justiça, sua fidelidade. Deus, ele pega do pó, lá do meio do lixo, lá do meio do monturo, e coloca lá, na mesa dos príncipes, para que todos louvem e adorem e glorifiquem o teu santo nome. Qual era o propósito de Davi desejar vencer o gigante? Não era somente porque ele ia ganhar a filha do rei, não era somente porque ele iria ter isenção de impostos, não era somente porque ele queria também as riquezas que o rei tinha prometido para quem vencesse o gigante. Diz a palavra em 1 Samuel capítulo 17, que ele diz: o meu Deus vai me entregar, e hoje Israel e todos saberão que há Deus em Israel. Dos motivos que motivava Davi era: eu vou mostrar para todo mundo que o nosso Deus continua sendo o Deus que dá vitórias. É o Deus que cura, meu irmão, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que abençoa. Então, eu preciso ter eu preciso ser útil. É aonde eu quero trazer a sua mensagem para aqui, versículo 17, versículo 21, voltem para Atos capítulo 5, versículo 21, e ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Eles tinham uma missão de pregar o evangelho. Volto novamente, meu irmão, nós temos essa missão de compartilhar a palavra do reino. Nós temos a missão de ir, de pregar o evangelho, de testemunhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, de testemunhar aquilo que Deus está operando no meio de nós. Então havia um propósito. Por que Deus moveu? Por que Deus enviou anjos para libertar aqueles discípulos, para libertar aqueles apóstolos? Porque havia necessidade de eles propagar o evangelho. Aí, meu irmão, para qual necessidade Deus vai realizar algo na sua vida? Porque eu disse, às vezes a pessoa está pedindo a Deus prosperidade, bênçãos, mas a gente já viu, meu irmão, que uma pessoa às vezes compra um carro, se perde, fica orgulhoso, fica arrogante, fica prepotente, só falta passar por cima dos outros. A gente já viu pessoas que evoluíram no emprego, quando era caixa do supermercado, nossa, sorria para todo mundo, se tornou encarregado, se tornou, gerente, já nem dá bom dia. O coração do homem, ele é enganoso. Então a gente tem que buscar converter o nosso coração e ter a motivação certa. Para que você quer as bênçãos do Senhor? Para se sentir bem? Ou para que o nome dele seja glorificado? É essa motivação que eu e você temos que ter. É essa motivação que eu e você devemos todos os dias, quando acordar de manhã, tudo aquilo que você planejou, que seja para a honra e para a glória do Senhor. Vem comigo, no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, então, o primeiro tópico nosso, como atrair anjos, seja útil para a obra de Deus. Que tudo
aquilo que Deus for fazer na sua vida, seja para a honra e para a glória dele. Tem que ter alguma utilidade. Aquilo que, a força que Deus está te dando, sabe? Esse ar nos seus pulmões, as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida, meu irmão, não é somente para a gente levantar as mãozinhas e dar glória a Deus. Isso não é o suficiente. Ele quer que eu e você levemos a libertação aos que estão cativos. Por isso que Ele liberta os apóstolos para ir pregar o Evangelho. Liberta eles. Eles não podem ficar presos. Envia os anjos. Os anjos foram enviados. Depois você pode ler em casa. A história é linda. Porque de manhã eles acordam. De manhã os guardas acordam. E aí descobriram que eles estavam lá no templo ensinando, pregando. Eles estavam ensinando e pregando. E aí quando chegam lá no cárceres, está tudo intacto. Está lá os guardas, está tudo fechadinho, nenhuma parede foi arrombada, nenhuma janela foi quebrada, não, foi algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Vem comigo, 1 Reis, capítulo o quê? 19. Olha o que está escrito aí, ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhes: assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como de um deles. O que vendo ele, o Elias, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Agora, lembra que o nosso primeiro tópico é: seja o que? Útil. E Deus vai enviar anjos. Agora ao contrário. No dia que você se sentir inútil, porque tem esse momento, meu irmão. Eu já me senti tão inútil na obra de Deus. Às vezes a gente sabe, as pessoas vêm carregadas de problemas, de dificuldade, e apresenta diante de nós todas as suas dificuldades. E a gente se sente inútil. Porque se a gente pudesse tirar cada problema, cada dificuldade, a gente tiraria para ajudar. E quando nós nos sentimos inúteis, Deus também envia um anjo. Elias, ele tinha enfrentado 850 profetas de Baal, mas Jezebel envia uma carta dizendo: o profeta Elias, assim como vocês mataram os meus profetas, amanhã, nesse horário, você vai morrer também. Ele pega o beco para se salvar. Meu irmãozinho, tem que ter também sabedoria. Mas ele pega o beco, ele vai para o deserto, ele abandona o seu aprendiz, o seu jovem, e vai para o deserto, e chega lá e diz: acabou, Deus, já basta, me leva, quero morrer, estou sendo inútil aqui, não sou melhor do que os meus pais. Complexo de inferioridade, se diminuindo, se menosprezando. Meu irmão, chega esse momento, chega essa hora, e aí é a hora que Deus envia anjos. Olha o que diz aí no versículo 5: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu. Só que triste é: e tornou-se a deitar-se.
não vale mais a pena viver. Deus também envia um anjo. Misericórdia, bondade, amor. Quando nós nos sentimos inúteis, Deus envia um anjo. Tendo um anjo, uma palavra. Pão, água, uma palavra. É uma pessoa amiga que fala: não, minha irmãzinha, não abaixa a cabeça não, levanta, Deus é contigo. Envia ali água, envia ali um alimento, através de uma música, através de uma mensagem, através de uma pregação, através de uma conversa. Já teve impressão, você já teve essa experiência de estar numa situação e alguém parece que foi enviada por Deus para te ajudar? Alguém já teve essa experiência? É tão bom. Você olha para aquela pessoa, você fala assim: você só pode ser um anjo. Porque eu estava precisando, eu estava necessitada, essa mensagem chegou na hora certa, essa palavra chegou na hora certa. Eu estava me sentindo para baixo, eu estava me sentindo desanimada, triste. E Deus envia um anjo com pão e com água para nos dar ânimo. Só que infelizmente alguns fazem como Elias, volta a deitar-se, tende a deitar, a dormir espiritualmente. Deus vem com uma palavra, Deus vem com um alimento, Deus vem com uma direção, a pessoa até come, até bebe, mas volta para o seu sofrimento. Ai, porque ninguém me ajuda, pastor, é porque lá em casa eu sou sozinha, é porque lá em casa eu sou sozinho, é porque eu nunca tive oportunidade, é porque o meu pai, a minha mãe, aí coloca a culpa no passado, aí coloca a culpa nas pessoas. Não, meu irmãozinho, Deus te deu pão e água. Jesus de Nazaré é o pão e água. Jesus é tudo para nós. A pessoa, ela se alimenta e volta a dormir, quer voltar para onde estava. Mas Deus é misericordioso ou não é? Olha o versículo 7. Leia comigo junto. Olha aí. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o quê? O caminho. O anjo diz para Elias: Elias, come e bebe, porque você ainda tem uma grande caminhada. Elias era útil a Deus. Ele ainda tinha uma missão a se cumprir. Eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui, versículo 14, pula para o versículo 14. Olha o que Deus vai dizer. E ele disse: eu tenho, não, aqui é Elias. Ele novamente está dentro de uma caverna, se menosprezando. Olha o que Elias diz. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Elias está dentro de uma caverna, Deus mandou ele caminhar, ele desobedece de novo, ele vai lá e entra dentro de uma caverna. Aí ele está dizendo: Deus, olha, os profetas fugiram, alguns morreram, o Israel começou a servir a outros deuses, eu fiquei só. Depois você pode ler, da continuidade, que Deus ainda repreende ele, dizendo assim: o Elias, tem 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Mas dentro do seu coração ele está se sentindo, sabe, tão abandonado, tão triste. E ele vai dizendo: eu fiquei só. Mas no versículo 15, e o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Israel, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissim, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safete, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. 3 missões Deus ainda tem para ele. 3 missões, Deus está dizendo aqui, ó, ele envia anjos, levanta-te, ele volta comigo. Tocou de novo pela segunda vez, bora meu querido, levanta, você ainda tem uma caminhada longa. Ele vai caminhando no deserto, ele vê uma montanha, ele vê uma caverna, ele entra e fica ali. O Senhor vem e fala com ele está dizendo: não, mas Senhor, todo mundo morreu, todo mundo está, sabe, todo mundo está na idolatria, eu estou
Jezebel quer me matar. Deus só fala: levanta-te, unge o rei da Síria, unge o rei de Israel e unge Eliseu, que vai ficar no teu lugar. Era Deus dizendo assim: ó, para de reclamar, levanta e faz o que eu estou te mandando, levanta-te e fala e faz aquilo que eu estou dizendo, vai fazer isso, meu irmão. E aí Elias vai fazer. Elias, ele obedece. Depois Elias, ele é levado por o quê? Como se fosse um redemoinho, por um redemoinho de fogo, como se fosse uma carruagem de fogo. Deus leva o Elias. Você pode dar continuidade aí, tá? Duvide de mim e vá ler. Depois chega um momento que Deus leva ele e arrebata ele e leva ele para si. Mas trazendo para a nossa mensagem, aqueles homens eram úteis para a pregação do Evangelho, eles não poderiam estar presos. Deus enviou anjos. Elias se sente inútil, sozinho, abandonado. Deus envia anjos. Isso atrai. Deus envia anjos ao nosso favor para herdar a nossa salvação. Vem comigo aqui, ó, Atos 5, volta lá para o começo. Fidelidade ao Senhor. Atos 5, lá onde a gente estava agora há pouco. Atos 5, versículo 27. Vamos ler o 27. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ademostramos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? Esse nome é Jesus. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que o quê? Do que os homens. Por isso que no meu sermão, na mensagem aqui, eu coloquei: fidelidade também atrai anjos. Eles estão sendo repreendidos, foram presos, foram libertos. Os sacerdotes puseram eles de novo e começou: a gente não falou que não era para vocês pregarem no nome de Jesus? Eles disseram: importa obedecer a Deus mais do que os homens. Aí, meu irmãozinho, eu quero que você vá comigo em Daniel. Vamos lá, Daniel, capítulo 3. Eu sei que você conhece essa história, mas eu quero ler contigo. Daniel, capítulo 3. Hoje nós estamos no espírito do pastor Jairo, estamos passeando pela Bíblia. Daniel, capítulo 3. É lindo essa história, eu amo. Daniel, aqui o rei é o Nabucodonosor. Ele cria uma estátua e ele cria também um decreto. Todos tinham que o quê? Vocês lembram essa história? Todo mundo tinha que o quê? Dobrar o joelho diante da estátua. Aquele que não dobrasse o joelho diante da estátua morria, era lançado na fornalha de fogo. Quando tocou as buzinas, todo tipo de instrumento, uma multidão se ajoelhou. 3 homens não se ajoelharam, que é conhecido da Bíblia como Misaque, Sadraque e Abednego. Esses 3 homens permanecem de pé. Versículo 17, para não ficar somente nas minhas palavras. Olha aí, ó. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que pode nos livrar, Ele nos livrará do forno de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, e nem adoraremos a esta estátua de ouro que levantastes.
Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, a Mesaque e a Abednego para lançar no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente, porque a palavra do rei apertava, e o forno estava de sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados, atados, dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou, e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens amarrados, atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos... Querido, fidelidade atrai anjos. Entre obedecer a homens e a Deus, fique com Deus. Você está lá numa empresa, no seu trabalho, e a sua empresa te manda mentir. E aí, meu irmão? A palavra de Deus nos ensina a falar o quê? Que o pai da mentira é quem? João 8,44. E todos que mentem é filho do diabo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o teu encarregado diz: você tem que mentir, você vai ter que fazer aí uma nota fria, você vai ter que, falar que chegou 100, mas vai, diz, anota aí que chegou 50. As outras 50 você coloca lá no estoque, depois a gente conversa. Não, mas isso é errado. Você quer conservar o seu emprego? Ou você quer ser mandado embora? E aí? Você vai pensar como? Meu Deus, eu tenho escola dos meninos para pagar, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho uma parcela do carro para pagar. E aí? É só um a mim? Ah não, Deus sabe que eu não quero mentir, Deus vai entender. É assim que você vai pensar? Infelizmente muitos pensam assim. Muitos pensam assim: não, mas Deus sabe que eu preciso desse emprego. Não, meu irmão, chegou o dia da prova, e Deus espera que você seja aprovado. Confiar nele. Foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sempre dou esse exemplo. Isaac, Sadraque e Abednego eram idólatras? Não. Mas eles poderiam olhar um para o outro e falar: Sadraque, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que a gente não é idólatra, Ele sabe que a gente sempre honrou a Ele. O que custa? Vai ser uma só vez. Meu irmãozinho, mas é o primeiro mandamento: não adorarás o Senhor, não adorarás outros deuses. Mas eles poderiam ali: não, vamos, vamos, e só vamos nos dobrar. E se dobrava. Não foi esse pensamento, irmãozinho. Eles disseram: Deus vai nos livrar, Deus vai. Então a fidelidade, olha o versículo, leia comigo o versículo 28 para a gente resumir. Leia o 28. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o que, a igreja? O seu anjo, e livrou os seus servos que confiaram nele.
Então, a fidelidade e a nossa confiança faz com que Deus envie os seus anjos. Nabucodonosor está glorificando a Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, porque ele enviou os anjos, porque eles confiaram. Eles poderiam ter pensado em si: não, vamos dobrar. Ele só quer que a gente só se dobre. Mas não, meu irmãozinho. Entre os homens e Deus, ele ficou com a palavra de Deus. Olha o versículo, vamos terminar de ler. Confiaram nele, pois não quiseram o quê? Cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse e nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. No coração deles só tinha um Deus, o Deus criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus, meu irmão. Então, a gente vai passar por tanta coisa ainda, meu irmãozinho. Tem tanta coisa para acontecer no Brasil. Sexta-feira a gente ministrou aqui que Deus está nos preparando. Que Deus está nos preparando. E aí? Vai chegar esse momento que nós seremos provados. Ou obedecemos a Deus, ou obedecemos aos homens. Entre obedecer os homens a Deus, fique com o que é de Deus. Claro que existem regras, existem leis, existe, né? Mas se fere a palavra de Deus, meu irmão, eu não vou praticar. Não vou. Pode ser o missionário R.R. Soares mandar eu fazer algo, deixa gravado para ele assistir. Mandar eu fazer algo que fere as escrituras, eu não faço. Eu te tiro daí. Tire, porque eu não sirvo aos homens. Respeito, ouço, me alimento, tenho me abençoado. Mas entre missionário e Deus, com quem que eu fico? Com Deus, meu irmão. Entre cargo, título, eu fico com Deus. Antes de eu ter o título de um pastor, meu irmãozinho, eu trabalhava, eu vivia da forma que Deus estava me dando ali em condições. Vou continuar sendo servo do Senhor. Mas ferir a palavra de Deus é algo que pode fazer com que eu perca a salvação eterna. Então eu preciso dessa. Olha aí, pula rapidinho para o capítulo 6. Você conhece esse outro personagem? Daniel. O que ele ficou sabendo? Daniel, vou resumir. Houve um decreto. Sim ou não? Houve um decreto que ninguém iria mais orar a nenhum Deus, a não ser para o rei. A não ser para o rei. Depois você lê em casa, porque é extenso o texto. Mas há um decreto, havia homens cheios de invejas. Lembra lá do Atos 5? Homens cheios de invejas? Homens cheios de invejas que tramaram contra Daniel. Rapaz, esse homem é muito fiel, ele não errava em nada. Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar um decreto que dentro de 30 dias ninguém ore a outro Deus, porque sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí faz o decreto, vamos lá no versículo, oh Jesus, eu anotei aqui, versículo, me ajuda aí, 11, vamos lá. Então, só vamos 10, perdão, vamos 10? Estamos juntos? Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e foi chorar. Foi resmungar. Não, ele começou a resmungar dizendo: por que Deus, eu te sirvo tanto? É isso? Não, ele foi orar. Havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças
diante do seu Deus, como também antes costumava, ele fazia todos os dias, irmão. Tem gente que infelizmente só se propõe a orar no dia do aperto. Deus ouve, existem promessas. Salmo 51, versículo 10, 11 diz: no dia da angústia, se clamar a mim, eu te socorrerei, e tu me glorificará. Ele socorre. Mas infelizmente, você pode ler a história de Israel e a história da humanidade, que só buscam a Deus, só recorrem à ajuda divina quando o leite derrama. Quando infelizmente, às vezes está acamado, às vezes está com um casamento à beira de um abismo, quando está com... Não é todos, irmãos, não é todos. Não é todos, mas é muitos. Existem pessoas que vêm, mas a maioria, e glória a Deus que ainda vem. Tem outros que estão com a vida destruída e mesmo assim não se rende a buscar a Deus. E aqui, Daniel não. No dia bom e no dia ruim, ele está fazendo o que? A mesma coisa. Há um decreto, o rei assinou, ele não se escondeu. Ele foi fazer o que ele fazia todos os dias. E aí, como que é eu e você? No dia que você descobre algo ruim, uma notícia ruim, acontece algo ruim com você, você resmunga, você xinga, você pragueja, você murmura, você chuta o balde, você quer sumir, você ataca os seus filhos, você ataca o seu marido, você ataca a sua esposa, ou você faz o que o Senhor viu Daniel fazer? Como de costume, ele foi orar. É por isso que eu e você, todos os dias, temos que ter esse hábito de orar. De orar. Ore, leia a Bíblia. Quando possível, estar no culto da igreja. Temos culto quarta, sexta, domingo. Quando for possível, tenha o prazer de estar aqui. Não venha por obrigação, jamais, mas venha com o coração aberto. O meu costume de ir, porque aqui quando nós nos reunimos, formamos verdadeiramente a igreja de Cristo. Cada um de nós é um membro do corpo, Cristo é o cabeça, amém? Então, no dia difícil, Daniel está orando, versículo 11, então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinastes o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode o quê? Revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Colocaram o rei contra Daniel. Como o rei já tinha assinado, aí eu sempre fico imaginando, você crê na palavra de Deus? Quando eu leio isso aqui, eu fico maravilhado. Por quê? Presta atenção. O homem assinou um decreto, um edito, e ele, um homem, não poderia revogar aquilo que escreveu. E Deus? Sabe se Deus revoga aquilo que ele escreveu? Não. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Então o rei disse: eu não posso fazer mais nada. O rei gostava do Daniel. Ele até tentou livrar Daniel da cova dos leões, mas não teve jeito. Os conselheiros, todo mundo ficou ali, pressionando o rei. Rei, não pode, rei. É como a lei dos medo-persas, não pode. Lançaram o leão na cova de Daniel. Não, lançaram Daniel na cova dos
22, pula para o 22, é extenso, mas você pode ler em casa. Vamos para o 22? Vamos para o 21, perdão. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o que, igreja? O seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizeste dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Diga glória a Deus. Oh, meu irmãozinho, a confiança, a fidelidade em Deus atrai anjos. Tramam contra nós, tramam contra ti, querem te prejudicar. Continue sendo fiel, continue sendo obediente a Deus. Não tema o homem, tema a Deus. Oh, se você não fizer, eu não vou fazer. Eu conheço testemunhos de pessoas que foram colocadas contra a parede para negligenciar, para fazer vista grossa, para passar caminhão, para não anotar. Ele foi mandado embora. Sua custo de vida, que era aqui, preparar aqui. Filhos que estavam em escola particular, vieram para a escola pública. Mulher que tinha os seus deleites, os seus prazeres no final de semana, cabelo, unha, que mais? Pé, manicure, pedicure, tinha ali seus finais de semana, arrumar o seu cabelo, se produzir. Perderam sua vida, vamos dizer, seu custo de vida. Mas ele disse, olhando nos meus olhos: eu sei que Deus um dia vai me colocar lá em cima de novo. Eu sei que Deus um dia vai me honrar, mas eu não poderia fazer aquilo que eles me mandaram fazer. Ele poderia estar lá até hoje, e até ter crescido na empresa, poderia até ter sido promovido, mas e diante de Deus, irmãos? E diante de Deus? E a gente sabe que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda o quê? A esconder. Nada oculto que não há de ser o quê? Revelado. Uma hora a casa cai, irmão. É a vergonha que ia ser. Mas não, ele preferiu perder o emprego, mandar ele embora. Ele era encarregado de mais ou menos como se fosse um território do Nortão, mais ou menos assim de cidade ele era encarregado. Mas por ele não querer fazer parte da corrupção da empresa, mandaram ele embora. Mas Deus vai honrar ele de tal forma, de tal maneira, meu irmão. Eu creio nisso. Amém? Eu creio nisso. Então, vem comigo agora, para mim, está quase finalizando, Mateus 4,10, que eu vou ser bem rápido aqui. Aí você pode ler na sua casa. É uma história muito bem e muito conhecida. Alguém já ouviu falar da tentação de Jesus no deserto? Creio eu que praticamente todos. Jesus foi tentado no deserto, Satanás chegou num dia de dificuldade. É nesse dia que somos provados. É nesse dia que nós somos tentados. É quando o marido, entenda, e a esposa está passando, muitas vezes acontece esse caso, está passando por dificuldade matrimonial, vem a tentação. O diabo coloca uma mulher, coloca um homem, né? Às vezes a mulher está se sentindo sozinha, o marido com correria, trabalho, aí coloca aquele rapaz, aquele homem que dá atenção. Se eu fosse o seu marido, eu te daria mais valor. Ou às vezes é a mulher, sua mulher não está te valorizando. E o diabo sabe enganar, meu irmão. Enganou os homens, o homem e a mulher mais inteligente do mundo. Quem era? Adão e Eva. Eram os seres mais inteligentes do mundo. Não se acha esperto, gente. Foi Adão que colocou o nome nos animais, na criação. O homem mais inteligente, a mulher mais inteligente, criação perfeita. O Satanás veio o quê? E enganou. Ele sabe enganar. Então o diabo, no dia da dificuldade, como nessa questão, ele poderia ter olhado para a necessidade
e ter falado: não, pode deixar, eu vou passar os caminhões, não me manda embora não, eu tenho tanta coisa para pagar ainda, eu tenho tanto lote para pagar, o carro para pagar. Não, Deus sabe. Não, meu irmãozinho, Deus sabe que Ele quer que você seja um homem honesto, um homem reto, uma mulher reta, uma mulher honesta. E aí, Jesus no deserto, você sabe, olha o que está escrito aí, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, só vou ler esse texto. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem quê? Em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse texto está escrito lá em Deuteronômio 8, você pode ler em casa quando você chegar, ou mandar uma mensagem: pastor, me manda um esboço que o senhor fez, para mim estudar, eu te envio, te encaminho no WhatsApp. Esse texto está escrito em Deuteronômio 8, Jesus usa a palavra. Então, simples, no dia da tentação, você vence tentação com o quê? Com uma palavra. Pula para o versículo 10, que é aqui que eu queria chegar, para a nossa mensagem. Versículo 10: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele o quê? Servirás. O tentador queria que Jesus se dobrasse, né? Olha aí, no Nil 9, mas olha aí, versículo 8, vou voltar no 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles servirás. Então, versículo 11: o diabo deixou, e eis que chegaram o que, igreja? Os anjos e meu irmãozinho, a prática da palavra de Deus atrai anjos. Entende anjos como bênção, resposta, cura, milagre, providências, suprimentos, aquilo que você sabe. Continue praticando a palavra, continue sendo fiel, continue sendo obediente. Deus envia anjos. Vem comigo agora, Gênesis 19, lá no comecinho. Vocês já estão cansados de Bíblia? Não, né? Pastor, já li para a semana inteira. Gênesis 19. Agora aqui é algo até para a família. A intercessão atrai anjos. A intercessão. Gênesis 19, versículo 1. E viram os dois anjos Sodoma à tarde, e estavam Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou com o rosto à terra. Eu só queria ler, olha para mim, eu só queria ler esse comecinho, que claramente já deixa escrito: vieram dois anjos. Sodoma e Gomorra recebeu o juízo de Deus. Ele ia destruir, não é verdade? E destruiu, mas através da intercessão, olha aqui o versículo 12, pula para o 12. Então disseram aqueles varão a Ló: tens alguém mais aqui, teu genro, teus filhos e tuas filhas? Todos quanto tem nesta cidade, tire-os para fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levanta-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos do seu genro. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas filhas, que aqui
aqui estão para que não pereça na injustiça desta cidade. E aqui que aqui que é triste. Mesmo os anjos avisando, olha o versículo 16: eles, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram para fora da cidade. Meu irmão, o anjo dizendo assim: a gente vai destruir, a gente só está esperando vocês saírem daí para a gente destruir essa cidade. Eles ainda estavam o quê? É triste, já viu aquilo que você fala para o marido, você fala para a esposa, você fala para o amigo: ei, deixa esse cigarro, isso ainda vai te matar, isso aí vai dar um câncer no pulmão, um câncer na boca, um câncer no nariz, câncer no intestino, essa bebida ainda vai te matar, isso aí vai destruir. Ei, abandona a vida de pecado, Jesus está voltando. Deixa a fornicação, deixa o adultério, deixa a mentira, deixa a vaidade. Você está dizendo: olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e a pessoa está o quê? Demorando, ou fazendo igual os genros de Ló, zombando. Desde que quando eu me conheço de gente, que eu vejo os crentes falando que Jesus está voltando. E Pedro nos ensinou isso, dizendo: Deus não está demorando, Ele está dando tempo para que muitos se arrependam. Glória a Deus. Mas continue intercedendo, não desista da sua família não. Quarta-feira foi uma mensagem tão linda aqui: não deixe de plantar na sua família. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. E quem não planta nada? Então, se eu quero que algo cresça na vida da minha família, na vida do meu filho, do meu marido, do seu marido, da sua esposa, plante o Evangelho da salvação. Assim diz o Senhor que o Evangelho é como se fosse uma semente de quê? De mostarda. Ela cresce, as folhas ficam lindas, um grãozinho desse tamanhozinho. Irmão, é uma palavrinha, vai ministrando, vai plantando, vai crescer. Não pare de interceder. Olha o que versículo 29, para a gente resumir. 29, olha o que está escrito no 29: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Abraão intercedia pelo seu sobrinho Ló. Abraão orava pelo seu sobrinho Ló. Oh, meu irmãozinho, não deixe de orar pela sua casa não deixe de orar pela sua família. Quantos livramentos, meu irmão, a gente já ouviu, e olha, foi um anjo ali. Quantas pessoas capotaram o carro, levaram um tiro, levaram 40 facadas, levaram, sabe? E a mão de Deus estava ali. Deus guardou, Deus protegeu, Deus deu livramento por causa de uma oração, por causa de um joelho dobrado. Você pode ler em casa, eu não vou ler mais para não estender mais ainda, mas Atos capítulo 12 fala que Pedro foi preso em uma prisão de segurança máxima. Ele foi acorrentado, você pode ler lá, Atos 12, foi acorrentado com 16 homens, 16 guardas protegiam Pedro. Lê lá, duvide de mim, leia, Atos 12. E aí, Deus enviou o que, igreja? Porque a igreja orava contínua pela vida de Pedro. A igreja reunia. Meu irmão, toda segunda-feira a gente está se reunindo aqui orando. Toda segunda-feira nós estamos aqui numa oração, é 1 hora. Começa às 7h30, acaba às 8h30. Estamos nos reunindo, clamando pela nossa cidade, clamando pela nossa nação, clamando pela nossa família, clamando pela nossa descendência. E olha, Deus envia anjos. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Meu querido, eu não sei o que você está precisando nesse